Fala galerinha, tudo beleza? Bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Descomplicando a Matemática. E hoje vamos trabalhar transformações geométricas de polígonos no plano cartesiano, tá? Aqui é o professor Pedro. Então vamos começar falando sobre plano cartesiano. O plano cartesiano é esse que está expresso aqui. Tenho duas retas perpendiculares. Por que elas são perpendiculares? Entre uma e a outra forma o ângulo de 90 graus, ok? Eu tenho aqui na horizontal o eixo X, que ele é chamado de abscissas, tá? Os valores positivos, eles vão ser expostos do lado direito, então aqui é 1, 2, 3, 4 e assim por diante. São somente números naturais. Naturais não, na verdade números inteiros, tá? Sem aquele número com vírgula por enquanto, só para expressar assim, vão ser números inteiros, tá? Do lado direito eu tenho positivo, do lado esquerdo eu vou ter os negativos. Então aqui ó, menos 1, aí depois vem menos 2, menos 3 e menos 4. Muita atenção que vários alunos fazem ao contrário, coloca aqui 4, aqui 3, aqui 2, aqui 1, tá? Não é assim, ele vai começar com menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, é ao contrário do positivo, tá bom? Igual a reta numérica que vimos já, né? Então, entre o menos 1 e o 1 positivo, quem que eu tenho aqui no meio? A origem, que eu chamo de zero, tá bom? O zero é a origem. Então, falei sobre o eixo X, vou falar sobre o eixo Y, que é chamado de ordenadas. As ordenadas positivas eu tenho para o lado de cima, né? Essa reta, vocês podem perceber que ela está na vertical. E aqui começa com os valores positivos, 1, 2, 3 e 4. Né? E assim por diante, 5, 6, depende de como você vai trabalhar esse plano cartesiano, essas figuras. Né? Aqui para baixo eu vou ter os valores negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. Lembrando que são infinitos os valores, tanto para a direita, para a esquerda, para baixo ou para cima, tá bom? Outra coisa importante que vocês têm que entender aqui são os quadrantes, tá? O que são quadrantes? Quando eu tenho esse plano cartesiano, eu vou separar em 4 partes. Essa parte, esta e esta. Então isso aqui eu vou chamar de Q1. O que é o Q1? Primeiro quadrante, tá? Aí, os quadrantes, eles vêm em ordem de anti-horário, tá? Anti-horário é aquele diferente do relógio. O relógio ele gira assim, né? O anti-horário é o contrário. Aqui é o primeiro quadrante, aqui vai ser o quadrante 2, segundo quadrante, aqui terceiro quadrante e aqui o quarto quadrante, ok? Então, esse plano cartesiano ele é separado em quadrantes, esses quadrantes me dizem se é positivo ou se é negativo, tá? Então aqui, quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3, quadrante 4, anti-horário, porque ele funciona assim, tá? E o que acontece com esses quadrantes? Observe que o primeiro quadrante, os valores que eu tenho para x são todos o quê? Positivos e todos os y, os valores de y são positivos também. Lembrando, as coordenadas elas vão ser expressas dessa maneira. O que significa essa maneira aqui? O primeiro valor recorre ao x e o segundo recorre ao y, a coordenada y, tá? Então, o primeiro valor, você vai ter coordenadas expressas assim, né? Que eu vou explicar isso aqui ainda, vou colocar em cada um aqui. As coordenadas têm dois valores separados por vírgula, tá? Essa vírgula separa. O primeiro valor é o x, é a coordenada x. O segundo valor, coordenada y, tá? Então, eu vou dizer aqui, ó, nesse primeiro quadrante, que todos são positivos. O x é positivo e o y é positivo. Já no segundo quadrante, o que vai acontecer? Olha que lado que ele está no x. X ele é negativo e o y não está para cima? Se ele está para cima, então é positivo, tá? Vamos para o terceiro quadrante. No terceiro quadrante, eu vou ter um x
negativo, ele continua negativo. E o y, observe que ele está para baixo, então ele é menos negativo, tá? Quarto quadrante, quem que é o x? O x agora mudou, então ele está positivo e o y ele é negativo, tá? Então esses quadrantes indicam o local de determinadas figuras ou determinados desenhos no plano cartesiano. Tudo que fica no primeiro quadrante são x positivo e y negativo, todos positivos. No segundo quadrante, o x é negativo e y positivo. Terceiro quadrante, todos os dois são negativos, tanto o x quanto o y. E no quarto quadrante, o x ele é positivo e o y é negativo, tá bom? Agora eu vou apagar esses quadrantes para colocar para vocês essas coordenadas que é o importante do plano cartesiano. O plano cartesiano eu vou ter que demonstrar pontos. Esses pontos são chamados de coordenadas. Sempre vão vir coordenada x e coordenada y, tá? Primeiro aqui, ó, 2 e 2. Quem que é o primeiro valor que eu falei agorinha? Corresponde ao eixo x. E o segundo valor corresponde ao eixo y, tá? Então o x é 2 e y 2. Todos positivos? Então, x2, y2. O que você vai fazer para ligar esses pontos? Você não vai pegar uma linha daqui até aqui e jogar, tá? Muita atenção com isso. O que você vai fazer? O eixo x está aqui, que é o 2. Você tem que levar ele aonde? No eixo y2. Então, o que você vai fazer? Você vai subir uma linha reta paralelamente ao eixo y, tá? Aqui, ó, paralelo, ó. Eu vou subir aqui uma linha pontilhada e aqui no eixo y eu vou pegar dele e vou ligar uma linha nesse ponto do 2x, só que eu não vou ligar aqui, eu vou ligar aonde eu estou subindo ele, ó. Então aqui, ó, vou trazer ele aqui e aí eu marco esse ponto, certo? O ponto 2 e 2, x é 2, y é 2, tá marcado aqui, esse que é o ponto, tá? Vamos para o próximo. Aqui, ó, o menos 1 é x e o 3 é y, coordenadas menos 1 e 3. Então, o menos 1 está aqui e o 3 positivo para cima. Então, eu vou ter que pegar esse menos 1 e vou ter que subir ele, ó. Subir. Estou sem régua, tá? Aí fica um pouco torto. Esse trem. Aí, melhorou um pouco. Aqui agora eu vou pegar o eixo y, que é 3, e vou vir ligar ele. Liguei os dois com esse ponto, tá? Certinho? Próxima coordenada, x e y, né? Então aqui estamos só relembrando como funciona o plano cartesiano, tá? Vocês já viram. O x é o menos 2, então o x sendo menos 2 está aqui marcado e o y é menos 1. Então o que acontece? Eu não vou subir com esse ponto 2, eu vou fazer o quê? Vou descer, porque aqui é o menos 1, então eu vou descer ele aqui, e aí eu vou pegar o menos 1 e vou ligar ele, ó. Liguei, pronto, tá? Olha a próxima coordenada, x e y. Professor, eu sempre tenho que colocar x e y? Não, se você tiver... se você gravar que o primeiro é x e o segundo é y, não precisa. Eu coloco isso aqui só para vocês entenderem que um é x e outro é y, tá? Então aqui, ó, x é 3. Então você vai lá no 3, x3 está aqui. E o y2, ele não está para cima, ele vai estar para baixo, ele vai estar aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 3, vou descer até chegar paralelamente ao menos 2. E aí do menos 2 eu vou vir com ele, com essa linha pontilhada paralela ao eixo dele, que é o x aqui, ó. Cheguei até aqui, ele não estava aqui, o 3, no x? Então, cheguei até aqui e o menos 2, eu desço o x até aqui, cheguei até aqui. Então, esse aqui é o ponto, 3 e menos 2, tá? Próximo, 0 e 2. Quem que é 0? É x e o y é 2. Muita atenção quando tiver um 0, tá? Quando tiver um 0, quer dizer que o ponto está aqui. Ele não vai sair dali por enquanto. O que vai acontecer? O y é 2. Então, o y2 não está aqui, então você vai pegar esse 0 e vai subir ele até o 2 do y. Você vai marcar este ponto aqui, tá bom? E aqui, ao contrário, né?
o x é 3 e o y é 0, né? Então, o que vai acontecer? x3 está aqui, y0 está aqui. Então, eu não vou marcar no 0, eu vou vir com esse 0 até chegar no 3x, tá? Então, sempre que você tiver o número 0, muita atenção, tá? Por quê? Você nunca vai marcar nele. Você vai marcar naquele número que aparece sem ser o 0, que no caso é x. X é quanto? 3. Então, você vai marcar no 3. Aqui nesse caso, o x era 0. Então, você vai lá no 2 do y e marca nele. Ah, mas professor, quando eu vou marcar no 0? Quando for essa coordenada aqui, ó. 0 e 0. Quando for 0 e 0, aí sim você vai marcar aqui, ok? Então, aqui agora, eu vou trabalhar as transformações. Por quê? Isso que eu falei tudo agora é sobre plano cartesiano, somente para vocês relembrarem, marcações e tudo, né? Os quadrantes. Por quê? O conteúdo de hoje é transformações geométricas de polígonos. O que são polígonos? Figura em duas dimensões, é o quadrado, o triângulo, tá? O pentágono, o hexágono e assim por diante. São figuras em duas dimensões, é aquela dimensão que só tem uma base e uma altura, ok? Ou um comprimento e largura, como posso dizer também, tá? No plano cartesiano, eu vou trabalhar essas transformações no plano cartesiano. O que são essas transformações, professor? Isso aqui, ó, essa palavrinha aqui, ó. Multiplicar as coordenadas, tá? Multiplicar coordenadas. Quando eu multiplico coordenadas, eu estou trabalhando transformações geométricas de polígonos no plano cartesiano, ok? Então aqui, ó, encontra-se uma figura e o que eu vou trabalhar nessa transformação? Simétrico. Simétrico é aquela figura que eu vou repetir ela de um outro lado, tá bom? Aí aqui vamos ter três diferenças. Simétrico em relação ao eixo Y. Tá vendo aqui o Y? A figura está nesse segundo quadrante e eu vou ter que fazer o simétrico dessa figura ao eixo Y, em relação ao eixo Y. Eixo Y está aqui, eu vou pegar essa figura e vou fazer o simétrico. O simétrico é o quê? Eu vou colocar ela desse lado, tá? Eu vou pegar ela e vou colocar desse lado. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Devemos multiplicar as coordenadas de x por menos 1. Primeiro eu vou identificar as coordenadas. Quais são elas? Essa primeira coordenada aqui, ó. Menos 1 e 1. Menos 1 e 1. X é menos 1 e y é 1. Então agora eu vou um pouco mais rápido, senão a nossa aula fica muito grande, tá? Próxima coordenada. X é menos 1, essa daqui, e o y é 2, tá? Próxima coordenada, que é esse outro ponto aqui. Ah, mas professor, peraí, por que o senhor está pegando só os pontos? Porque numa figura de um polígono, nós temos o quê? Vértices e aresta. Arestas são as linhas. A linha é muito fácil, é só eu ligar elas depois. Mas o que eu tenho que marcar? O que eu tenho que saber que eu tenho que marcar? Os vértices, que são os pontos, né? Esses pontos de ligação de duas arestas ou três arestas. Então eu preciso de saber quais são esses pontos no plano cartesiano para mim fazer a modificação, a transformação. Então aqui, ó, esse vértice aqui, ó, x é menos 4 e o y é 2. Esse ponto aqui, o x vai ser menos 3, ó, se eu subir uma linha aqui, eu vou encontrar ele no menos 3, tá? E aqui ele está no 4 do y, tá? Continuando, esse ponto aqui, ó, ele está no x menos 1 e o y 4. E por último, eu tenho aqui, ó, menos 1 e 5. Se você tiver com dúvida, pode pegar a régua, pode passar que você vai identificar essas coordenadas, tá bom? O que eu vou fazer aqui agora? Para mim fazer essa figura simétrica ao eixo y, eu vou ter que pegar e multiplicar todos por menos 1. Então, só que o que eu vou multiplicar por menos 1? A coordenada de quem? Do x. A coordenada ao contrário a ele, eu multiplico por menos 1. O que o menos 1 vai fazer? Vai inverter todos esses sinais. Tá vendo aqui que é negativo? A coordenada x, que é a primeira, ela vai ficar positiva, porque menos com menos dá mais. Então, o que ele vai fazer? Vai inverter o sinal de todos os eixos x, todas as coordenadas do x. Aqui é negativo, vai ficar positivo, positivo,
positivo, positivo e positivo. Ah, professor, se fosse positivo, ficaria negativo, tá? Então aqui, eu vou ter a coordenada 1 e 1, que é essa coordenada aqui. Então essa figura ela vai vir aqui, 1 e 1. Depois, 1 e 2, 1 para x e 2 para y. Então vou subir ela aqui, certo? Subir ela. Depois eu vou ter 4 e 2. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4. O x é 4. Então vai vir aqui e o 2. Então vou marcar ela bem aqui. Vou pegar essa linha e vou trazer ela até aqui, certo? Depois, 3 e 4. 3 está aqui e o 4 está aqui. Então o 4 vem aqui e o 3 eu subo ele até aqui. Com a régua é melhor, né? E aí eu vou ligar esse ponto aqui. Liguei. Agora os últimos dois pontos, 1 e 4. 1 está aqui, 4 está aqui. Tá? Então eu vou ligar aqui, ó. Liguei. Esses vértices aqui que eu já marquei. E agora, por último, 1 e 5, né? Então aqui, ó, 1 e 5. Então eu vou pegar o 5, vou trazer aqui, que tem um vértice aqui, e vou ligar esse vértice nesse outro vértice. Observe aí que agora eu tenho o simétrico dessa figura, nessa transformação, tá bom? Então agora eu vou dar uma pausa para mim passar os outros simétricos, as outras transformações. Pessoal, voltando para terminar a nossa aula, lembra que eu falei que o simétrico tem 3 tipos, né? Tem o simétrico em relação ao eixo Y, tem o simétrico em relação ao eixo X e tem o simétrico em relação à origem. Então aqui agora eu vou falar para vocês o simétrico em relação ao eixo X. Lembra que o eixo Y que eu fiz aqui, ele tinha que multiplicar a coordenada X por menos 1? No X é o contrário. Eu vou multiplicar a coordenada y por menos 1, tá? Então vamos lá. As coordenadas que eu tenho aqui, ó, vou colocar aqui nesse canto. As coordenadas que eu tenho é 1 e 1. Outra coordenada, 7 e 1. E a última coordenada, 3 e 5. Porque aqui temos um triângulo. Um triângulo eu tenho somente 3 pontas, tá? 3 vértices. Então, 3 pontos onde eu devo marcar no plano cartesiano. E aqui, quem que eu vou ter que multiplicar agora por menos 1 para mim colocar simétrico em relação ao eixo X? Então, eu pego o Y, a coordenada Y, e multiplico por menos 1. Quem que é essa coordenada Y? É essa segunda coordenada. Então, aqui, ó, transformando, o que vai ficar aqui? Ó? O 1 continua e aqui eu vou transformar. Se aqui é 1 e aqui é menos 1, né? 1 vezes 1 continua 1, não vai mudar, tá? E aqui é menos e aqui é mais. Mais com menos, menos. Então, o que vai fazer esse menos 1? Ele vai inverter o sinal de todo mundo, tá? Então, aqui, ó. Olha como é que vai ficar isso aqui. 7 continua. Esse ponto aqui vai ficar negativo, tá? Ele fica negativo. Olha, esse último é 3 e 5. Então, 5 fica negativo, tá? O canetão meu tá ruim, né? Eu vou tentar usar o outro agora. Então, quais são as coordenadas que eu vou marcar aqui agora? Ó? 1 e menos 1. Então, 1 para x, aqui estão todos negativos, menos 1 para y. Então, aqui eu desço e aqui eu ligo, liguei. Outro ponto, 7 menos 1. Então, 7 está aqui, menos 1 está aqui. Então, eu vou vir com ele até marcar aqui no 7 menos 1. E por fim, 3 e 5, negativo. Então, 3 está aqui e o 5 negativo está aqui embaixo. Então, eu vou ter que vir com ele e vou ter que descer o 3 até os dois se encontrarem. O que eu faço aqui agora? Eu vou pegar minha pequena régua e vou ligar esses vértices, tá? Liguei os vértices, minha figura vai ser formada, tá? Liguei aqui e agora por fim vou ligar
aqui. Pronto. Tá aqui, ficou um pouco torto aqui, né? Mas dá pra entender. Fazer aqui no quadro sem régua é meio complicado, né, pessoal? Mas tá aí, melhorou. Eu tenho aqui meu triângulo, simétrico a ele eu tenho esse outro triângulo e eles são simétricos em relação ao eixo X, tá? Em o eixo X que eu fiz a simetria dele, tá bom? Agora eu vou fazer a transformação em relação à origem. O que significa essa relação origem? Eu vou ter que multiplicar o X e o Y por menos 1, tá? Nesse caso aqui, quando você escutar a palavrinha aqui, ó, relação à origem, eu vou ter que mudar ele de origem, quer dizer, tá no primeiro quadrante, tudo é positivo, todas as coordenadas são positivas, então eu vou mudar a origem dele para o terceiro quadrante, que todas as coordenadas vão ficar negativas. Então todas essas coordenadas que eu tenho, que eu vou escrever aqui, ó, eu já vou escrever elas negativas, por quê? O menos 1 vai fazer com que o sinal mude. Então, se aqui é positivo, vai ficar negativo. Primeira coordenada aqui, ó, é 1, então vai ficar menos 1 e menos 1, tá? Segunda coordenada, menos 3 e menos 1. Terceira coordenada, menos 3 e menos 3. E aqui, menos 1 e menos 3. Agora eu vou desenhar essas coordenadas. Primeira coordenada é menos 1 e 1, né? Então aqui é menos, menos, tá? Então aqui, ó, menos 1, tá aqui. Menos 3, menos 1, menos 3 tá aqui. Menos 1, eu vou vir ligar aqui, tá? Menos 3, então menos 3 para x, desci até aqui. E menos 3 tá aqui. Então, ligar isso aqui, esse vértice aqui, o menos 1 e menos 3, menos 1 e menos 3, então vou descer aqui e vou ligar esse ponto. Agora eu vou pegar a régua e vou ligar ele para vermos essa figura que ficou simétrico à sua origem. E aqui, por último. Certo? Então aqui eu tenho um quadrado, né, que é o polígono, e em relação à origem dele eu tenho esse polígono, que ficou em outro quadrante, todo com as coordenadas todas negativas, né? Então aqui está no primeiro quadrante e aqui foi para o terceiro quadrante, tá? É essa mudança que aconteceu. Então espero que tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida pode me perguntar no WhatsApp. E peço perdão desde já, porque a aula ficou um pouco extensa. Mas, pessoal, esse conteúdo não é difícil, só que ele tem que ter um tempo a mais para conseguir entender tudo, tá bom? Então, fiquem com Deus e até a próxima.